E aí, gente, tudo bom? Mais um podcast do CTTPE. Antes de começar, a gente pede logo para que você se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nosso material, que é muito conteúdo voltado para o mundo do tiro, para o segmento que a gente vive, que a gente divulga bastante em nosso canal. E hoje, na verdade, eu não só estou com um, mas com dois convidados especiais aqui. Eu estou com o João Campos, meu amigo, meu sócio aí da vida, certo? Quem está substituindo meu outro sócio, meu outro amigo da vida, que é Neto, né? Neto, Exatamente. ele está com um bebezinho novo e nessa fase ele precisa dar um apoio maior e a gente teve que convocar João aí para fazer parte desse podcast, né, João? É melhor ele dar o apoio em casa do que eu, né? É verdade, é verdade. É melhor eu substituir ele aqui do que substituir ele na casa dele. Verdade. E o nosso convidado, o nosso entrevistado, na verdade, é Nelson Monteiro. Nelson, quero agradecer aí a aceitação do convite que você aceitou assim de pronto emprego, pronto uso quando a gente convidou você. É uma satisfação lhe receber. E antes da Presidente do Indireita Pernambuco. Presidente do Direito a Pernambuco. Não é pouca coisa não. Tamo junto, né? É sempre um prazer falar sobre armamento, pra gente que é atirador, pra gente que defende a causa e que não tem medo de defender isso. Tanto discriminado que a gente é, mas o papel da gente é esclarecer a população. E uma oportunidade dessa eu não poderia deixar passar, né? Verdade. Mas Neto, ó, falei de Neto agora. Neto não sai daqui de É pior que meu Mas nome Nelson. tem Neto no final, né? Gente, alguém tem a foto de Neto para ficar aqui na mesa da gente? Piedo Neto, Nelson Monteiro Neto, Costa Neto, Gilson Neto, Gilson Neto é nosso Gilson senador. Machado Neto. Só faltava Bolsonaro, tem o nome de José Jair Messias Bolsonaro Neto, não era? Era. Combinava. Mas Nelson, Nelson, Neto não, no caso, Nelson, faça aí a apresentação do seu currículo, né, de toda a sua história, para que o nosso público conheça um pouco sobre você, né, quais as suas intenções, o porquê você foi convidado aqui. Né, eu acho que depois de você descrever toda a sua história aí, todo o seu objetivo, todo o seu comprometimento, né, inclusive não só com os CAC, mas com toda a vida pública, com todos os projetos voltados aí ao nossa cidade, o nosso estado, os nossos ouvintes aí, os nossos seguidores vão entender um pouco sobre o que Nelson representa. Bom, Nelson é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, morador de favela. Eu não gosto desse termo de comunidade porque é um termo politicamente correto. Eu sou morador de favela, mas que foi militar da Força Aérea Brasileira por 6 anos e que é atirador, gosta de armas. Estudei Direito, antes de estudar Direito, estudei Administração, me especializei em Ciências Políticas. E quando eu conheci as Ciências Políticas, né, antes de estudar, que já era em 2010, eu linkei com a situação do Brasil, que estava muito ruim, João Marconi. Naquela época, o Brasil era governado pelo PT, a desvalorização da moeda, sem ser em pandemia, diga-se de passagem, desvalorização das instituições, da credibilidade política, que me voltou os olhos para o que é que a gente poderia fazer para mudar aquela realidade, João. O que é que eu, como cidadão, poderia fazer? E aí a gente deu vida a um movimento em 2014, por ali, em 2015, começo de 2015, o Indireita a Pernambuco. Um grupo de 11 amigos criou um movimento para falar de política. E era um palavrão falar de política e de que você era de direita, com essa vertente aí, que direita nada mais é do que a menor intervenção do Estado na vida do cidadão. Ou seja, a esquerda é um Estado gigante, grande, para que você que está nos vendo, nos ouvindo, possa entender. Esquerda é sinônimo de muita coisa lá, muito cargo comissionado, cabide de emprego. Então, a direita não. A direita é quanto menor o Estado, menos gasto, mais otimizado. E esse dinheiro que seria para pagar pessoas, né, pagaria aí os serviços públicos, saúde, segurança, educação, tão defasados que se tem no Brasil. Então a gente começou a voltar os olhos para a política e foi quando eu conheci um cara lá no Rio de Janeiro, que hoje ele é presidente do Brasil. Então eu posso dizer hoje que eu tenho um amigo que é presidente do Brasil e que ele é sem frescura, não tem esse negócio de politicamente correto com ele. Eu acho que é por isso que o povo gosta dele. Gosta tanto que se identifica. Vira e mexe, sai um palavrão, sai um
uma patada, porque ninguém é de ferro. Então, assim, Bolsonaro, ele é um cara que ele mudou o sistema. Então, a gente começou a fazer uma movimentação para trazer ele para cá. E trouxemos ele para cá. Um cara muito acessível quando era deputado. E, logicamente, a gente foi até o Rio, conheceu, entrevistou e trouxe ele para cá. E todo mundo sabe que Bolsonaro também é um defensor de CACs. O filho dele lá lidera o ProArmas, né? Eduardo Bolsonaro, foi policial federal. Ele até me chama de irmão postiço, aquele irmão falso, né? Uhum. E disse que não tem um irmão feio, né? Como eu. Eu disse, feio é tu, cara, eu sou bonitão. Aí Eduardo é uma figura. Então, assim, Bolsonaro veio para cá. E dentre o que estava acontecendo no Brasil, a gente tem um cenário de 59 mil e um quebrado, quase 60 mil mortes por armas de fogo. Com um decreto, né, digamos assim... Empurrar das goelas da sociedade. E também teve essa questão seguinte, o que eu era, nessa época, muito contra mesmo, João, era uma questão de discricionalidade do delegado da Polícia Federal. Ou seja, um cidadão que queria ser CAC, né, tal, ele, às vezes, tinha todos os requisitos. Era um cara que tinha suas faculdades mentais, era um camarada que não tinha processo, não respondia inquérito, nem nada, mas tinha um danado, um diacho de uma discricionalidade que o delegado negava, por qualquer razão que ele botasse lá. Ou seja, um ato administrativo negando o direito de autodefesa que é previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Então, aí, quando eu conheci Bolsonaro, ele já falou de cara nisso. Cidadão nordeste, né, que quiser andar armado, quer ir na sua casa para proteger a sua casa, não é andar armado, né? Ele quis dizer que era para ter uma arma em casa caso precisasse para se defender. Então, aquilo me chamou muita atenção. Pô, porque esse cara fala daquilo que a gente acredita e aquilo que a gente defende. E aí foi quando a gente trouxe para cá, debatemos sobre segurança pública e hoje a gente está aí. Também criei, estou falando assim rápido, mas é porque é muita coisa para resumir. Mas pode ficar à vontade, né? Você pega, por exemplo, eu criei um programa chamado Plantão Pernambuco, Plantão Recife, que fala qualquer coisa lá. Mas a prioridade desse programa é denunciar a omissão do poder público. Mas a gente fala, eu gravei no Atire. Eu gravei no Atire com o professor Aurimenes, mandar um abraço aí para o professor Aurimenes, mandar um abraço para a Enio aí do ProArmas, estamos juntos. E o seguinte, a gente gravou sobre armamento, porque armamento faz parte de uma parcela da população. Veja, nessa época existiam 255 mil CACs. Para quem não sabe o que é CAC, é colecionador, caçador e atirador desportivo, né? O A está no meio, atirador desportivo. Enfim, são as pessoas que gostam de fazer essas atividades, praticam o seu esporte, caçam para controle de praga e colecionam arma. Eu, por exemplo, eu ainda não tenho dinheiro para comprar, né? Mas eu queria aquela arma do faroeste lá, uma Magnum, uma Hamilton, uma Colt. Então, acho legal aquilo lá, para história, enfim. Tem toda uma história por trás você das pega armas, os Estados né? Unidos, é um país abençoado aí, que a legislação lá é bem flexível, não tem nem comparação com o Brasil. Mas... Agora, ô Nelson, o que é que você, te interrompendo rapidinho, o que é que você entende, porque a arma de fogo ela foi, vamos dizer assim, criminalizada no nosso país, isso é fato. É verdade. Né? E aí, tipo, eu considero muito isso há 16 anos que nós tivemos aí de governo de esquerda. Sim, sim. Né? Nós tivemos um plebiscito, né, que foi submetido aí à população, onde 72% da população optaram em o direito, se eles quisessem possuir uma arma, ter uma arma de fogo, e esse, vamos dizer assim, esse interesse de 72% aí da população foi passado por cima, né, e se criou um decreto aí do desarmamento, tomando arma de todo mundo, as pessoas iam ter que entregar arma, tudo, com a suposta, né, sua prerrogativa de que, ó, vamos tirar as armas da rua, e muita gente acreditou nisso, que nós vamos diminuir a violência. E na prática não foi isso que aconteceu, né? Nós vimos, na verdade, o contrário. Né? Os bandidos começaram a ficar fortemente armados, né? Os cidadãos de bem sem arma nenhuma, né? E como é que você consegue enxergar isso? E você que está dentro da política, não é de hoje, né? E está no meio aí conversando com os políticos, como é que os políticos conseguem enxergar isso? Porque é fato que a segurança pública do nosso país, né, se não existir uma mudança, nós estamos fadados ao fracasso.
E depois, para a gente correr atrás do prejuízo, eu acho que é algo que vai demandar muito tempo e muito investimento financeiro e muito investimento jurídico, né, para poder a gente correr atrás do prejuízo. Bom, respondendo essa tua pergunta, é a mentalidade da política esquerdista. Então, quem estava à frente, a gente teve um país que veio do regime militar, ou seja, aquelas pessoas que lutavam contra um regime militar, que são as mesmas pessoas que pegaram até em armas para tomar o país na época de 64. Então, veja a contradição desse negócio. As pessoas assaltaram quartéis, Dilma Rousseff foi integrante de movimento terrorista. Soltaram o banco. Saltar banco. O próprio ex-marido dela disse que sequestraram até um avião. Então, veja a mentalidade dessas pessoas. É como se fosse assim, faça aquilo que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Então, eles utilizam arma, granada, sequestro, qualquer coisa irregular, mas não quer aí que ninguém use e ninguém faça. Então, veja bem, vamos lá. A gente tem um país que está há 30 anos na mão da esquerda. E a esquerda, por onde passou, destruiu a população, as liberdades. Porque a esquerda, com o intuito de ter o bem comum a todos, que é o comunismo, que nunca se implantou em lugar nenhum do mundo. Eles hoje usam, na verdade, a palavra socialismo, que é menos socialismo é como se fosse um sistema econômico. Mas eles usam o comunismo é a ideia de bem comum a todos, é uma etapa. Mas só que para ter essa etapa, o socialismo concentra o Estado, né, toda a riqueza da população, e a ideia depois era implementar o comunismo, que era distribuir toda essa riqueza, mas ninguém fez. Mao Tse Tung na China não fez, Stalin, Lenin, Trotsky não fez na Rússia, né, Fidel Castro não fez em Cuba. Então, tudo isso aí, a mentalidade desse povo é essa. Desarma a população, é como se fosse um mecanismo de defesa deles, para que o povo não se revolte e não tire esse pessoal do poder. Então, eles concentram, matam a população de fome, praticamente, porque a população não tem liberdade, e estabelece um parâmetro de miserabilidade. Então, as pessoas que estão hoje no poder, não digo Bolsonaro, mas antes dele, tinha esse pensamento de política, esse pensamento esquerdista, e se prejudicou. Então, vamos desarmar a população. Primeiro, né, o Brasil era um país que se armava. Meu pai, por exemplo, comprou uma arma, 38 que ele tinha, na Mesbla. Na Mesbla, né? Na Mesbla. Meu pai comprou. A Mesbla e a C&A, assim, quando da Boa Vista, ainda me lembro, eu pequeno, né, e meu pai tinha um 38, tinha todo o cuidado. Meu pai nunca matou ninguém. Hoje em dia não está mais entre a gente, mas nunca matou ninguém. Nunca foi violento e nunca precisou usar o armamento de forma letal, de fato. Eu acho que ele usaria para defender a família, o filho, a mulher, né, a minha irmã. Então, assim, o pensamento desse pessoal, João, é um pensamento meio retrógrado, que pega a sua liberdade, a minha, de Marconi, a de todo mundo que está nos vendo, e suprime a condição deles gostarem ou não. Eu não gosto de arma, então não vai ter arma. Não, se tu não gosta de arma, irmão, tu não compra arma, mas tu impedir que eu compre, ou que eu faça um esporte de tiro, ou que eu vá ser caçador, colecionador, de acordo com a legislação. Então, esse é o pensamento. Mas eu acho que é um mecanismo de defesa mesmo, para que o povo não se revolte. E aí eles têm medo, eles querem controlar tudo, até as liberdades. Eu costumo dizer, Marconi, que o armamento é um direito natural. Poxa, Nelson, tá doido? Direito natural? Sim, direito de autodefesa. Isso existe até na natureza. Até os anjos de Deus têm arma, têm espadas e tal. Então, agora, Nelson, na verdade é o seguinte, você está pré-candidato a deputado estadual, não é isso? Sim. Uma coisa que a gente tem que entender é que João bem colocou aí que o referendo sobre arma de fogo, a gente conversa bastante sobre isso, parece um clichê, na verdade não é, que não é sobre armas, é sobre liberdade. Sim. E na verdade o referendo mostrou que a nossa decisão, a nossa vontade não vale absolutamente de nada. Porque ele colocou a apreciação da população, essa decisão, a população votou dizendo que não, a gente quer ter o direito, que se a gente quiser, a gente se arme. Mas é porque na cabeça dos políticos, Marconi, a democracia da gente ela é representativa. Então o povo cedeu o direito daqueles representantes pensarem por eles. Mas a gente tem esses mecanismos... Não, na verdade, eu penso de uma forma diferente. A gente foi consultado, a gente votou contra o Estatuto de Desarmamento e mesmo assim foi empurrado de goela abaixo. Mas
não é um referente que vai fazer uma lei, entendeu? O processo legislativo é feito pelos deputados que foram votados pelo povo. Então, o povo... Mas, Nelson, o que você está dizendo... Eu estou falando de como eles pensam, tá? O que você está dizendo é o seguinte, é que, por exemplo, os nossos representantes, não deputados, querem saber da opinião do povo. Eles não respeitaram a opinião Não. da sociedade. Exatamente. Eles passaram por cima da opinião do povo. O que eu estou dizendo é que a justificativa deles é que, não, ó, peraí, vocês, povo, nos elegeram, nos delegaram representar vocês e a gente legislar. Então, a gente acha melhor, independente do que a maioria pense, a gente acha melhor que é... Mas, Nelson, é exatamente sobre essa a minha pergunta que eu queria lhe fazer. Veja, a gente está no ano eleitoral e parece até infantil eu te perguntar isso, porque, pelo menos na minha cabeça, eu dizia, oxe, eu botar um presidente lá rochedo, João, tá resolvido o meu problema. Tá nada. E eu aprendi da pior forma possível que não é assim. Não é assim. Que o presidente hoje, na verdade, não manda em quase nada, o STF manda em quase tudo, e a gente vem para poder entrevistar, a gente faz um certo estudo e a gente lê a matéria para poder vir fazer aqui e a gente percebe o seguinte, cara, aí hoje a gente entende que quem vai defender os nossos ideais são os deputados e os senadores. A gente vê hoje na Câmara e no Senado o pessoal claramente com medo de tomar algumas decisões por conta do STF. Aí minha pergunta é, hoje você tem um compromisso com o ProArmas, não é isso? Você faz parte do ProArmas. Como é que está essa sua relação? Oficialmente, eu não sou um membro ativo do ProArmas. Oficialmente. Eu posso dizer a você que eu pertenço ao ProArmas porque eu defendo a bandeira, eu participo das manifestações, mas eu não sou da administração do ProArmas, né? Mas a gente é atirador, eu sou ex-militar, fui militar 6 anos, servi a Força Aérea Brasileira, fui lá do BINFA 32 na época, fui do 2º Comando Aéreo. E eu entrei, passei no concurso, fui S1. Fui também do PAMA Recife, hoje não existe mais o PAMA, que é aquela parte lá. Então a gente rodou muito. E tem esse sentimento de amor à pátria e às armas. E a gente sabe a ideia das armas. As armas, a imprensa só focaliza no ataque. E a arma é segurança, é defesa, é lazer. A arma é prazer, praticar uma atividade esportiva. Hoje, na verdade, eu me sinto até meio bobo, João, defendendo isso, Nelson, porque, bicho, vê só, vamos fazer uma análise mundial, certo? Vamos olhar os países socialistas e desarmamentistas. A gente vê Venezuela, vê a Colômbia, vê Cuba. Qual é a realidade lá do pessoal? Aí vamos agora para a realidade dos países desenvolvidos e que são extremamente armamentistas. Suíça, Estados Unidos. Estados Unidos, Suíça. Rússia. Rússia tem uma característica mais socialista, né? Aí mas não proíbe o uso do Exatamente. arma, né? Então, o que é que acontece? Eu fico, às vezes, pensando, pô, bicho, como é que alguém ainda pensa dessa forma? Aí a gente vai, isso é uma visão global. Aí vamos agora para os números. A gente já sabia disso, mas foi se passado outra realidade, e hoje os números mostram que as armas aumentaram não sei quantos mil% e a criminalidade voltada para arma de fogo diminuiu não sei quantos mil%. Você está falando dos dados do Brasil. Exatamente. São 325% de aumento de armas. Hoje a gente, em 2018, antes de Bolsonaro, tinham 255 mil, cerca aí um pouquinho quebradinho, de CACs. A gente já passa de 1 milhão de CACs e o índice caiu, o índice de morte por arma de fogo aumentou a quantidade de armas na população civil, mas caiu o índice para o número aproximado de 2007. Aí, para finalizar toda essa deixa eu história... Só aproveitar essa informação. Isso aí já Nelson, quebra... Só aproveitando essa informação de Nelson, veja, é notório que a violência no Brasil ela diminuiu significativamente, indo de encontro, logicamente, a quantidade de CAC que aumentaram depois do governo Bolsonaro. Mas, de contrapartida, isso não é a realidade que se apresenta no nosso Estado, né? Porque o nosso Estado ele meio que está fora da curva. Eu trouxe alguns dados aqui, viu? Nosso Estado. Existem hoje três estados no Brasil que estão no topo da violência. O primeiro é a Bahia. A Bahia tem aí... Vamos lá. A Bahia tem cerca de 15 milhões de pessoas. E mais ou menos 5 mil homicídios, 5 mil vítimas de arma de fogo. Então, a Bahia é um estado populoso, que tem isso, governado pelo petista. Aí você chega no Rio de Janeiro, tem 17 milhões de pessoas.
No Rio de Janeiro, a gente tem um número de 3.394 vítimas de arma de fogo. Lá tem tráfico, lá tem morro, tem toda aquela situação. Pernambuco tem 9 milhões de pessoas, mais ou menos. Pernambuco tem um número muito próximo ao do Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de pessoas. Veja, Pernambuco tem 3.370 mortes. Então, a gente está falando, em números absolutos, João, que Pernambuco está entre o terceiro lugar, mas a cada 100 mil habitantes, por habitante, Pernambuco hoje pode-se dizer que, em proporção, é o estado mais violento da Federação Brasileira. Agora, mas você não concorda comigo, isso é uma leitura que eu faço, já fiz há muito tempo, que quando a gente faz essa análise de violência no país, no Brasil, a gente tem que deixar Rio de Janeiro de lado. Por quê? Veja, eu considero, na verdade, que a segurança pública do Rio de Janeiro já perdeu o controle da cidade. Eu acredito nisso. Apesar que, para o turista, se passa uma sensação de segurança. Porque você anda naquelas vias ali do estado, do Rio de Janeiro, e você vê carro de polícia, você vê viatura, você vê policiais armados, na orla de Copacabana. Por todo canto você vê policiais armados, diferente do nosso estado. Você chega aqui dentro de Recife, você anda para tudo quanto é canto, é raro você ver um policial. Isso é uma realidade que qualquer pessoa que eu converse, pergunte e fale sobre esse assunto, eles concordam imediatamente. Mas nós sabemos que no Rio de Janeiro é uma cidade que, na verdade, o poder público já perdeu para, vamos dizer assim, pelo menos é a leitura que eu faço, já perdeu para a bandidagem. Mas então os nossos números são piores. São piores. É exatamente isso que eu quero trazer trazer para você. Porque a gente tem uma população relativamente menor e eles só ganham números absolutos por 24 vítimas. Então, veja bem, se você considera o Rio de Janeiro falido na segurança pública e Pernambuco, será que deu certo o Pacto pela Vida? Agora, o Pacto pela Vida é um projeto, vamos dizer assim, de muito tempo atrás, né? Que foi descontinuado, né? É da época de Eduardo Campos, mas é do mesmo partido, PSB, digamos assim, né? A polícia aqui é politizada. Mas Nelson, nesse ponto aí nós discordamos, porque, veja, na época de Eduardo Campos, né? Na época de Eduardo Campos, do Pacto pela Vida, eu acho que Eduardo Campos, enquanto governador, ele fez, ou seja, nós tínhamos, vamos dizer assim, segurança no nosso estado. Agora, veja, a partir do momento em que Eduardo Campos focou os olhos na presidência e deixou de lado o nosso estado, automaticamente é o seguinte, a segurança pública nossa ela caiu de forma vertiginosa. Mas essa é a leitura que eu faço. O Pacto pela Vida é o mesmo projeto que é executado até hoje. É um projeto que não deu certo na segurança pública, por N fatores. Mas não deu certo, você não acha que foi por falta de acompanhamento, de adequação desse projeto ao longo do tempo? Porque falta de investimento com o policial, falta de contratação de efetivo. Você pega Paulo Câmara, ele disse que daria um kit ao policial de colete, de armamento, de equipamento de proteção e de trabalho do PM, e ele nunca conseguiu isso. Nunca fez projetos para pegar, dar boas gratificações. A gente tem um estado que o presidente da Associação de Cabos e Soldados foi assassinado. A gente tem um estado... recentemente eu gravei uma reportagem sobre a greve da Polícia Civil. Ou seja, é um estado que não cuida da própria segurança pública, nem da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, nem da Polícia Militar, que trabalha na ostensividade e na preventividade. E a gente pega um bocado de prefeito frouxo que não liga para a segurança, empurra tudo para o estado. Então a gente ainda tem a questão das guardas municipais, as guardas municipais que não são armadas. Você tem uma ideia, 3 guardas são armadas só. Pernambuco tem 184 municípios, cidades. É Petrolina, Cabo e Camaragibe agora, né? Camaragibe não, Olinda. Camaragibe já se Olinda então está em processo de... Está em processo de... Mas Olinda já está nesse negócio já adiantado, que Lupes comprou umas armas, né? Fez alguma coisa boa, né? Foi. Fez uma coisa boa. E assim, você veja que a segurança pública... Foi doado pela Polícia Federal, na verdade, né? De uma forma, não, mas comprou também algumas pistolas. A segurança pública, de uma maneira geral, ela está muito defasada. Isso tem a ver também com a nossa atividade, CAC. Porque, veja, se a parcela da população não tem segurança e é impedida de ter segurança, e aí? Talvez seja por isso o grande aumento aí da procura, né, de armamentos.
pela população civil, que isso não é ruim, isso é bom. Porque não tem um policial em cada esquina de Pernambuco para dar a segurança da população? Do jeito que a esquerda diz, mas tem que ter a segurança com as forças de segurança. Não, a segurança é da gente. A Constituição, no artigo 144, ela é bem clara, ela diz que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Esse dever do Estado, aí chega um prefeitinho e diz o seguinte, é do Estado, como entidade, né? Como entidade federativa. E o Estado aqui quer dizer, não é em estrito senso, é em lato senso. O Estado diz a federação, então é dever do município, é dever do Estado e é dever da União participar da segurança pública. E a Constituição Federal, no seu artigo 144, ainda diz, é direito e responsabilidade de todos. Porque até o cidadão armado, ele responde por omissão. E se tiver alguém cometendo algum crime que ele possa evitar, inibir aquele comportamento nocivo à sociedade, ele não faz, ele está cometendo um crime de omissão. Agora, Nelson, veja, voltado a isso, na verdade essa questão da legislação de CAC, de arma para defesa, é bem complicado, na verdade, né? Hoje, o CAC, mesmo ele tendo uma arma com registro, com tudo certinho, se ele se envolve algum problema que precisa fazer uso dessa arma, ele vai ter uma dor de cabeça pelo resto da vida. Ele tem uma dor de cabeça até para transitar com a arma. É verdade. Aí minha pergunta é o seguinte, você como... É porque não pode dizer candidato ainda não, né? Não tem essa não, eu sou pré-candidato. Aí você Mas em você chegando... Tem alguma proposta? O que é que eu poderia fazer pelos CACs? Eu, como CAC, eu penso muita coisa sobre isso. Primeiro, eu acho que o CAC é o melhor cidadão do mundo. Por que eu acho que o CAC é o melhor cidadão do mundo? Isso aí eu concordo também. Não, eu acho porque a gente está restrito a uma série de legislações e critérios. Ou seja, o cara hoje, para ser CAC, ele precisa ter suas faculdades mentais em perfeitas condições. Ele não, em outras palavras, ele não pode ser doido. Ele vai fazer seu psicoteste, seu psicotécnico, tem que estar ok. Ele tem que ter o dinheiro para comprar seu armamento. Ele tem. Ele vai participar de treinamento e vai se adequar ao que a legislação diz que tem que fazer. Ele não tem que responder a inquérito, ele não tem que responder a processos, e aí é um cidadão completo. Tem que fazer os testes necessários. Tudo, tem que se fazer tudo. Então, provar que tem condições de portar. Eu digo às mulheres da minha família, olha, se você for casar, case com o CAC. Porque o CAC realmente é um cidadão controlado. Não tem aquela história que o militar é inferior à merda e superior ao tempo. Eu acho que nós que somos CACs herdamos isso. E muitos foram militares. Ou participaram das forças de segurança, serviram essa pátria. E a gente é acostumado a passar por situações extremas e ter o autocontrole. E o CAC é o cidadão que eu vejo assim, mais... É o CAC e o vigilante. Eu gosto do vigilante também. Porque o vigilante de 2 em 2 anos tem que estar se adequando a uma série de situações. Esse Nelson é muito político mesmo, já está abrindo o leque dele. Não, eu gosto dos vigilantes. Mas eu tenho uma pergunta justamente para essa questão do vigilante. Mas peraí, vamos terminar dos CACs aí. Você perguntou o que é que eu poderia fazer, né? Exatamente. Estava elogiando aí e tal. Mas se eu fosse hoje deputado estadual, porque o problema dos CAC é um problema federal, tem que ser a nível... Mas assim... Aquilo que a gente já conquistou, inclusive com os decretos do presidente, que melhorou muito, retirou essa discricionalidade que tinha sobre os delegados. Os delegados negavam por qualquer coisa. E, na verdade, não passou isso, não, né? Não, hoje... Isso continua do mesmo jeito. Não, o decreto, ele já muda essa parte. Pode contar isso, na prática não está sendo colocado, não. Isso. Então, quer dizer que o delegado ainda coíbe isso? Do mesmo jeito, veja, eu posso estar entendendo de forma errada. Quando ele tira essa discricionalidade do delegado, eu atingindo aqueles critérios, automaticamente é para ser liberado o porte. Logicamente. Poxa, hoje tem um bocado de porte empancado aí, homem. Empancado? Mas não é um nem dois, não, viu? Então, assim, o decreto é uma coisa que vem do presidente, do executivo, o decreto do estado, do município ou da União. O que a gente tem que brigar é para que se faça legislações mesmo, de fato. Então, assim, eu como CAC, eu tenho um problema para transportar. Porque eu amo as forças policiais, eu acho que policiais são heróis, eles não sabem se vão voltar em casa para suas famílias, e é uma atividade estressante. Lidar com bandido, troca de tiro, problema, né, uma roupa quente, nosso estado é quente, é complicado. Então, assim, os policiais têm muito problema com a gente, porque tem uma política errada do governo do estado de Pernambuco de incentivo ao desarmamento, ou apreensão de armas, vamos botar assim, que até a primeiro momento parece até ser bom. Mas seria bom se pegasse armas ilegais.
essa política aí de apreensão de armas, mas, ao que me parece, a maioria das armas são legais. Então, assim, tem esse problema, porque tem um incentivo. Cada arma que o policial pega, ele ganha algum trocado, a equipe ganha. E aí fica esse negócio. Pega a arma do CAC, aí pense na insegurança jurídica. Você vai para a delegacia, audiência de custódia, você recupera a sua arma, gasta com advogado, com tudo isso, fora o dia todo que você passou. Isso é uma coisa que eu fico arretado. E depois você ainda fica com pena do policial que conduziu você de mover uma ação contra ele, né? Não, a gente não faz isso não, porque são pais de família, mas fica muito arretado, né? Mas eu acho que não viu que a gente também é pai de família e levou para. Mas só que o policial, Marconi, ele tem uns, eu vou pegar uma minoria, porque todo lugar tem gente ruim, mas a grande corporação, ela não é Mas ruim. tu não acha que não passa por falta de conhecimento do próprio policial, não? De falta de informação? Também, mas o Estado devia fazer, por exemplo, essa parte de apreensão de arma. Toda arma ilegal que o policial pega, raspada, adulterada, roubada, ele ganharia sobre isso. Mas pegar uma arma que é legalizada, que tem guia de trânsito, que tem tudo... Agora, ninguém está defendendo o CAC errado, não. Se o CAC estiver fora da rota, fora da legislação, é para levar para a delegacia para prender, porque isso aí está sujando a nossa categoria. Então, não é interessante. Precisamos aí enxergar isso também. A polícia, ela deve ser preparada, como você falou, mas tem uns que sabem. E mesmo assim, mal intenção, pessoas ruins, vai e leva o CAC porque quer a gratificação, alguma coisa. E a gente tem que tocar nessa ferida porque tem que ter coragem de falar nisso. E eu sou particularmente um defensor, se Deus me conceder a honra de ser deputado, eu vou ajudar muito a polícia, as forças de segurança e também a nossa categoria, porque eu acho que a segurança, assim como diz a Constituição Federal no seu artigo 144, é dever e direito de todos. Então, assim, a polícia faz nossa segurança e a gente mesmo, como cidadão, faz nossa segurança. Então, está tendo esse problema. Como é que a gente resolveria isso? Lei municipal. Né? Tem aqueles procedimentos de operação padrão, é um procedimento administrativo, mas uma legislação estadual dizendo qual o procedimento que tem que ser realizado com os CACs. É lei. Então, a Constituição preza, no seu artigo 5º, pelo princípio da legalidade, que a gente tem que fazer aquilo que é dentro desse princípio. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, vamos fazer uma lei que regulamenta esse negócio. No caso, é tornar o POP uma legislação. Mais ou menos. Né? Porque está tendo muito problema. Outra situação, para resolver o problema dos CACs, é a questão do porte federal. Hoje a gente tem um porte de trânsito. Né? Nós temos o porte de trânsito. Só quando a gente está em competição ou quando a gente vai praticar no clube de tiro. Aí, veja bem, a lei federal, né, do Estatuto de Desarmamento e um pedaço do decreto, ele vai falar de que a gente precisa ter, ali nesses critérios subjetivos, uma atividade de risco. E eu considero a atividade desportiva risco, porque a gente sai com o nosso armamento, equipamento. Né? Antigamente tinha que sair com eles separado, nem municiado podia. E aí é um negócio muito grande, um risco muito grande isso aí. Outra coisa, o policial não entende que a gente tem arma e se sente ameaçado, faz algumas rotas diferentes, né? Ah, por que não fez essa rota aqui, por que não fez essa outra aqui? Mas justamente é porque a gente também precisa da segurança. Então, o porte federal resolveria esse problema. A gente poderia tornar lei, né, estadual a questão do risco da atividade. Não é para tirar porte, não é nada. Mas só reconhecer que a atividade de atirador é uma atividade realmente de risco, perigosa. Então, isso já resolveria o problema, porque acabava aí com, digamos assim, as lacunas e a gente poderia dar entrada no porte federal. Né? Isso Nelson, resolveria o problema. Com relação a algum incentivo fiscal para por exemplo, para a segurança pública, para os CAC, com relação a insumo, armamento também, né? Porque, por exemplo, o que a gente mais consegue enxergar na mídia é a mídia falando de bala perdida, erro de policial. Sim, sim. E a gente sabe que o poder público não investe o suficiente em treinamento, né, em acompanhamento, né, em, vamos dizer assim, munição suficiente para o profissional do tiro. Porque, por exemplo, eu venho para o clube de tiro, dou 400 tiros.
Tem policial que passa 20, 30 anos na corporação, não dá 400 tiros, né? Eu tenho amigos meus que estão há 6 anos na corporação, o cara não deu 1000 tiros ainda. E a gente num dia, em treinamento, quando a gente vai para uma competição, a gente dá 400, 500 tiros brincando. Antes de Bolsonaro só podia dar 50, né? Não, na verdade é o seguinte, veja, hoje o policial ele é formado... Não, com mas no 200 clube tiros. a munição é no clube, recarregável, sim. né? Sim. Na verdade, o policial ele é formado com 200 tiros, né? 200 tiros a gente dá num treinamento de um expediente. Eu acho que pode ter política de incentivo à segurança em parceria com os clubes de tiro, que hoje, graças a Deus, são muitos. Tem aumentado muito Graças essa... a Deus não, Isso aí não é tão bom pra gente, um pouquinho, não. Menorzinho um pouquinho. Não, mas eu dou graças a Deus porque... Não, a gente tá brincando. Eu costumo dizer, aquele lema de Couto é real. Deus Como? fez os homens, mas Couto fez, né, a arma. Isso tornou os homens iguais, de igualdade para igualdade, porque tem cara que tem 2 metros, outro tem 1,50 m, enfim. É uma brincadeira aqui, mas assim, o armamento ele é muito importante. E o Estado ele deveria aproveitar a especialização que se tem nos clubes de tiro e colocar as forças de segurança, fazer um incentivo, né, incentivava a atividade, gerava economia e preparava as forças de segurança. Na verdade, inclusive as guardas, né, as guardas municipais, que os prefeitos ficam se esquivando aí dessa questão de segurança. Eu sou arretado com isso. Sou arretado com isso, porque existe um estatuto da Lei 13.022, uma lei de 2014, o Estatuto das Guardas Municipais, que já prevê, Marconi, que a gente pode aí ter a ostensividade e a preventividade nos equipamentos municipais, que é mais uma sensação de segurança. Mas como é que o cara vai estar, por exemplo, digamos assim, fazendo papel ostensivo lá, né, feito uma árvore, sem arma, sem nada? Muito perigoso. E a Guarda Municipal, ela é uma descendência aí da Guarda Imperial, e que é a antiga Guarda Nacional, a primeira Guarda Armada, 1831. A primeira, agosto de 1831, a primeira Guarda Armada Civil é essa, a Guarda Imperial. Agora, Nelson, falando da Guarda Municipal Armada, e aí, vamos dizer assim, Dá para especializar eles aqui, né? No clube de tiro. Né? Veja, é porque é o seguinte, eu sei que João Campos só quer sair, municipais... não é você não, mas João Campos só quer sair com a namorada e deixar Recife abandonado. Mas veja, qual é o X da questão? O que é que eu vejo? E aí como é que se diz? Passa até essa bola para você que você dê um feedback para a gente sobre isso. Armar a guarda municipal das prefeituras, até que certo ponto isso seria bom. Quando eu falo isso, eu falo o seguinte: hoje existe, logicamente, a maioria dos guardas municipais, eles não estão completamente preparados, eles teriam que ser preparados para portar uma arma, né? Se a gente tem uma dificuldade junto à Força de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que não tem investimento do Estado para que se faça treinamento, a gente vai ter as prefeituras criando essas condições para os guardas municipais. Eu tenho visto também, eu tenho a percepção minha, eu posso estar errado, logicamente, que os guardas municipais, na maioria das prefeituras, eles trabalham como cabos eleitorais na época de política dos prefeitos, né? Então é o seguinte, quanto mais funcionário existe nas prefeituras, mais a máquina fica inchada, né? E, consequentemente, o seguinte, o prefeito que está ali no poder, ele tem mais condições de ser reeleito ou de eleger um representante dele. Você não consegue enxergar dessa forma, não. Porque, veja, supostamente, a gente teria, na verdade, os guardas municipais atendendo os interesses do prefeito. Mas eles já atendem, presta atenção, João. Sim, mas atende hoje desarmados. Sim, mas os guardas, eles são concursados. Sim. Entende? Independente de... Passa um prefeito, entra outro prefeito, o guarda está lá. O guarda é concursado. Ele não depende de coisa de prefeito, não, tá entendendo? Logicamente, o prefeito, ele é o cara que manda administrativamente. Como o governador manda na polícia administrativamente e responde, e depois vem o secretário de Segurança Pública. Mas veja bem, a Guarda Municipal, independente dela estar armada ou não, ela vai estar a serviço do município. E quem manda no município? Perfeito. O prefeito. Então, se ele quiser utilizar politicamente, dependendo de como seja a política, ele vai usar.
Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as guardas municipais armadas são, né, os resultados, são os melhores. Você pega o resultado de Petrolina, por exemplo, o resultado do Cabo de Santo Agostinho. Você pega essas duas guardas armadas e compara com a violência. Você pega Ipujuca, por exemplo, recentemente, os bandidos tocaram o terror. Então, quando a Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais, diz, em seu artigo 5º, que são competências específicas das guardas municipais, prevenir e inibir pela presença e vigilância, olha, aí é a ostensividade, né? Bem como coibir infrações penais ou administrativas, veja, infrações penais, a gente está falando de crimes e atos infracionários, menores, né, infratores, que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Bom, Então, nesse ponto aí, é exatamente essa a minha preocupação, mas porque veja, como é que o guarda hoje desarmado... Mas hoje eles não fazem isso. Mas eles têm que fazer, porque já tem na lei. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, como é que tem dois caras, uma infração penal, matar alguém na infração penal? Não é assim? Sim. Tá dois caras trocando tiro ali. Como é que o guarda municipal vai impedir desarmado isso? Com um cabo de vassoura? Não vai rolar. Tu tá entendendo? Não vai. Então, assim, a única maneira de coibir uma ameaça armada é uma arma, com alguém bem intencionado, que tem ali a prerrogativa do estrito cumprimento de dever legal, que tem ali, que esteja defendendo outra pessoa na legítima defesa, que é o papel do agente de segurança pública. Então, quando se arma uma guarda municipal, a população é que ganha isso. Agora, você tocou no ponto importante, a questão de, digamos assim, especializar eles. Né? Eles vão ter que se adequar às academias, que podia ser uma academia integrada. Eu penso em fazer isso também como projeto de lei, de se fazer uma academia integrada. Pense comigo, na Copa do Mundo, não se utilizou a comunicação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal, o civil, a militar, bombeiro, tudo. Se integraram tudo e guarda. Então, eu penso em fazer essa integração de comunicação e uma parcela de cada ente federado, ela vai financiar esse projeto, que é bem possível. E a maioria dessa parcela é do Estado, porque o efetivo maior é da Polícia Militar. Então, imagine, você ter uma segurança pública realmente integrada e você ter milhares de pernambucanos armados, CACs, cidadãos de bem. Então, a gente vai ter uma segurança muito exemplar, entende? Coisa que não está acontecendo em Pernambuco, mesmo com os índices aí do Brasil caindo, mas Pernambuco só aumenta por causa da política socialista. E, na verdade, é o seguinte, falando de guarda municipal, quando a gente fala a nível de adequação, como o Nelson bem colocou, a gente tem a Guarda Municipal de Petrolina do Cabo, que, assim, pelo menos eu não vejo isso na mídia, eu não vi isso chegar até aqui o Clube de Tiro, porque como a gente é do meio, todas as informações acontecem de algum incidente com o Guarda Municipal. Não. Então, isso, na verdade, é uma implementação que quem regula é a própria Polícia Federal, já existem critérios para que a guarda se arme, no próprio Estatuto do Desarmamento já é previsto isso. Basta o prefeito querer. Eles têm uma lei. Agora, eu acho que a única coisa errada dessa lei é dar essa discricionalidade ao prefeito. Isso era para ser obrigatório. Porque pense comigo, eu estou andando no estado, eu chego numa cidade feita Terras Novas. Terras Novas não tem nenhum destacamento da Polícia Militar e não tem nem guarda municipal. Resumindo, a criminalidade impera. O único banco que tinha, o caixa, a turma vai lá, estoura, assalta, leva. Aí o morador, o prefeito, que eu costumo dizer, inteligente, investe na segurança pública. O morador está lá, tem que sair de Terras Novas para Salgueiro, e lá em Salgueiro é uma cidade já maior, que tem, né, segurança e tal, a polícia está lá, enfim. Lá ele faz a feira e gasta as coisas lá na cidade, em vez de movimentar a economia daquela cidade lá. Aí, ou seja, a cidade fica... Mas, na verdade, Nelson, assim, eu discordo de você nessa questão, porque, veja, a gente entende que os governantes, por si só, devam ser honestos e coerentes. Certo. Então, quando a gente coloca essa questão sobre responsabilidade do prefeito, é porque a Guarda Municipal, pelo menos que eu tenha conhecimento, ela não era armada em canto nenhum. Então, a de Recife foi desarmada por João Paulo. Pronto, eu não sabia disso. Na então, época. Era desarmada. O PT fazendo... Né, o que ele sabe fazer de melhor. Então, o que é que acontece? Quando a gente bota um prefeito desse aí... Tu não esquece o PT, né, Nelson? Mas falar do PT é chutar cachorro morto. Mas tem que se ligar nesse cachorro morto, que a turma quer que eles voltem, e se a gente não falar na desgraceira que eles foram e são,
Eles desarmaram a guarda municipal. A guarda de Recife era armada, Marconi. Não, realmente eu não lembro, João mas só... Paulo desarmou a guarda do Recife, João da Costa deu continuidade, aí vem Geraldo Júlio, que é aliado do PT, todo mundo, essa política socialista não quer negócio Bem, com então, na arma, verdade não. é o seguinte, a gente pega, bota isso pro prefeito, porque falar de Recife, de Jaboatão, de Olinda é fácil. São cidades, são grandes cidades, cidades que estão na mídia, mas quando a gente vai para essa cidade aí que tu disseste, que eu não gravei nem o nome. Terras Novas. Terras Novas. A gente bota uma cidade que nem a polícia tá lá. Aí quem é que vai armar essa... Por que armar a população? É importante que fique claro no nosso podcast aqui, tenho certeza que é seu pensamento de todos nós. Veja, a gente não quer armar a todo custo. A gente não quer armar, De toma todo aqui jeito, de não, todo tem que jeito, ter não. um preparo. Tem um critério, tem um preparo, tem toda uma sistemática por fora. E como infelizmente a gente tem uma cultura plantada aí pelo PT, pelo socialismo, enfim, por esses movimentos de desarmamentistas, é uma coisa que tem que levar tempo. Eu concordo e entendo que já se passou, já levou muito mais tempo do que o necessário. Mas assim, me deixa feliz a Prefeitura de Camaragibe já está investindo nisso. Pensar dessa forma. Né? A de Olinda pensar nisso. Eu não consigo entender como é que... Cara, Cabo tem um know-how sobre isso. Petrolina acho que foi pioneiro aqui no estado. Sim, sim. E... Tem um amigo meu lá que é Cícero, um abraço para Cícero. É um exemplo de pessoa. E Recife não ter olhado nisso. Mas assim, a questão de armar a guarda municipal, existem critérios. Infelizmente, por exemplo, um policial ele se formar com 200 disparos. Meu amigo, ninguém aprende a tirar com 200 disparos. Mas até para a polícia era bom se armasse a guarda, sabe por quê? Não, é 100%. Porque isso é uma força de segurança auxiliar. A mais. Exatamente. Veja só, o artigo, a linha terceira do artigo 5º dessa lei do Estatuto da Guarda Municipal diz assim: atuar preventivamente e permanente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Colocar de forma integrada com os órgãos de segurança pública. Ou seja, a lei já diz, Marconi. Eu acho que a única coisa errada dessa lei aqui é a discricionalidade, ou seja, de não obrigar. Porque é o seguinte, pense comigo, o prefeito, ele não quer saber de problema quanto a essa questão de segurança pública. Então, o que ele puder fazer para empurrar para o Estado, o governo do Estado, nesse negócio de segurança é com a polícia. Não, esse pensamento está errado. A segurança é dever de todos e a responsabilidade do município também. Agora, dentro da sua, digamos ali, circunscrição, vamos botar essa palavrinha naquela delimitação, que é o município. Então, se tem ali um guarda municipal fardado, na ostensividade, armado, com a equipe dele, fazendo a ronda de uma praça, de um hospital, das escolas, aí já alivia o trabalho, ou já soma o trabalho da Polícia Militar de Pernambuco. Verdade. Então, isso não é ruim. Agora, a gente quer que seja preparado. Ninguém está dizendo que não seja. De repente, pode ter uma academia integrada de formação. Verdade. De repente, você pega o Departamento de Polícia de Los Angeles, dos Estados Unidos, de Nova York, são municipalizados. Esse estatuto ele já dá essa prerrogativa. Agora, repito, o prefeito ele não quer. Por exemplo, eu fui para Ferreiros. Quando eu fui para Ferreiros, zona da Mata Norte, fui lá, comi na casa de Dona Nininha, um restaurante, aquele negócio todo, levei uma lembrancinha. Ou seja, o cabo que vai para lá, visita a biblioteca, visita a primeira linha férrea que liga Pernambuco a Paraíba. O turista vai para lá, vai gastar, pô. Mas se o camarada for para lá, vai ser assaltado, sem segurança, sem nada. Não tem nada. Nós estamos com esse problema hoje em Porto de Galinha, né? Sim, Porto de Galinha, Pujuca, vítima da violência. Uma cidade dessa. Que na verdade é uma referência. Na verdade é uma referência turística, né? Por exemplo, eu considero que o turista vem para Recife, desce no aeroporto e automaticamente já pega o carro direto para Porto de Galinha. A gente tem várias realidades, João. A praia de Alveomar em Siriaí é uma coisa, a praia de Tamandaré é outra, Porto de Galinha é outra, Camelo é outra situação. Então, todas essas praias, mesmo sendo um município próximo do outro, você vai ver que diferente a areia, diferente tudo. Ô Nelson, então, o turismo tem que ser investido. Pegando o gancho aí que você colocou aí sobre vigilante, que eu acho que é uma das funções mais nojenta que tem. Assim, nojenta que eu digo, pelo amor de Deus, não é do vigilante não. Como é que o camarada, ele faz todos os exames, teste psicológico, de tiro, de tudo. Aí o camarada trabalha armado. Ele era para ter porta. Aí quando o camarada, ele sai do banco, ele deixa a arma lá, vai-se embora. Perigoso. Vai a pé
Imagine que situação altamente complicada isso daí. Aí, por exemplo, vai um maloqueiro lá roubar o banco. O cara vai pensar, rapaz, eu vou pegar, eu vou agir aqui conforme o treinamento, eu vou isolar essa área. E quando eu for embora para casa? Não tem segurança nenhuma. Tem segurança nenhuma. Pense numa profissão que é totalmente escanteada pelos governantes. Tu tem alguma ideia sobre isso? Não, como ele disse, depois do CAC, vem os vigilantes. Quando eu digo isso, não que os profissionais de segurança pública não sejam excelentes cidadãos, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que a gente, que é população civil, que não é militar, que não exerce força de segurança, para andar na linha, os CACs têm que ter todos aqueles critérios. E depois vem o vigilante. O vigilante de 2 em 2 anos, meu amigo. Fazer reciclagem. Tem que fazer reciclagem. Para exercer atividade profissional, eles não podem responder a inquérito, não pode ter lá nada, a processo nos antecedentes criminais dele, porque senão fica sem trabalhar. Ou seja, ele tem que fazer lá a reciclagem, os tiros e tal, todo o treinamento deles. Então, é um cidadão exemplar também, muito discriminado. Eu não diria nojento, para não pegar mal, mas diria que eles são discriminados, são marginalizados, certo? E são deixados ao relento, porque eles são abandonados à própria sorte, o salário não é bom e ainda eles não têm garantia nenhuma. Se não estiver trabalhando, a reciclagem deles tem que ser custeado com o próprio... Tudo é com eles. Então, o cara está desempregado, o cara não tem emprego, para entrar numa empresa tem que estar com o curso de reciclagem atualizado e eles têm que pagar para fazer o curso de reciclagem. Isso é uma realidade que realmente o poder público deveria pensar. Quer ver outro negócio marginalizado aqui, mais marginalizado ainda do que o vigilante? É o agente socioeducativo, que trabalha com esses menores infratores. Eu tenho que dizer assim, porque se eu dizer outra palavra é pior, né? É a turma querendo me processar. Mas veja bem, essas pessoas, a maioria não tem salvação. Você vê as reincidências, o que eles são capazes de fazer. Por isso que eu sou a favor que se diminua, isso não é de competência do deputado estadual, mas que se diminua a idade penal para que essa galera ela fique fora da sociedade de fato mesmo. Se você pega o agente aqui em Pernambuco, penitenciário não, agente socioeducativo. Penitenciário é outra situação também, vem outro problema. É outro problema também, que lidar com preso e por aí. Mas os agentes socioeducativos nem função regulamentada tem. Não é mesmo, eu não sabia desse detalhe. Então, assim, a gente vai brigar por eles também. Tudo que envolver segurança pública, armamento, tudo que envolver policiamento, eu vou querer ajudar na minha atividade. Antes do podcast iniciar, a gente conversou um pouco, não foi, João? Tu queria ver essa questão do turismo, não foi? Não, a questão de turismo, na verdade, a gente já pegou um gancho aí de Porto de Galinha, né? Sim. Por quê? Porque nós temos, na verdade, hoje um ministro do turismo que é nosso daqui. Candidato a Senado, pré-candidato a Senado. Pré-candidato ao Senado. Um abraço para Gilson Neto. Que é Gilson Machado, né? Neto. Só que nós conhecemos ele aqui como Gilson Neto, né? E eu sei que a realidade em que foi, vamos dizer assim... Ele é atirador, João. Ele é atirador, é? Rapaz, eu conheço ele como sanfoneiro. Também, né? Ele conhece 3 notas no acordeon. É mais fácil atirar do que tocar aquele trambolho. Né? Eu acho que é. Mas veja... Rapaz, ele me fez passar por uma. Na verdade, essa jaqueta é dele, né, Nelson? Não, pô, isso é uma jaqueta de reportagem. Faça isso comigo, né? É mesmo pra observar a cara dele. Mas Gilson Neto tem uma jaqueta dessa. Mas a dele é de ministro. Né? É de ministro, né? Tem isso também? Queria eu ter a de ministro. Aí eu e o Gilson estavam inaugurando lá a obra de investimento no IFAM. Né? Cultura tem a ver com turismo e tal. Aqui a gente pode ganhar muito dinheiro com o turismo que a gente tem histórico. Mas, Nelson, vê, é exatamente isso. Falando de turismo... Não, mas deixa eu te contar essa. Não, tu vai contar. Agora, vê, falando de turismo, e aí já pegando esse gancho. Vê bem, eu vou te dar um exemplo. A gente viaja para qualquer país aqui, da América Latina mesmo. Chile. Você vê as coisas, por exemplo... Pro Chile. Não, você vai na Argentina ali. Não Certo. fala da Argentina, que está mais próximo da gente. O Chile é próximo. Eu sei que é, mas a Argentina é mais próxima. Vamos falar o seguinte, vai para a Argentina ali, tem um rio, né, que já foi considerado o rio mais poluído do mundo, né, e o que é que acontece? O argentino transforma aquilo em turismo. Sim, né? sim. Mas nós vamos para o Rio de Janeiro, o carioca transforma a favela em turismo. Sim. Leva o turista lá para dentro. Então, vê, nós aqui, enquanto pernambucanos, nós não conseguimos enxergar, ver investimento nenhum na área do turismo, né?
Hoje, o turista vem para Recife, ele vem fazer o quê? Ver o quê? Né? Quando eu falo isso, eu falo pelo seguinte. Por exemplo, nós tivemos aqui o Rei do Brega. Quem era o Rei do Brega? Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Certo? Meu amigo, nós temos na casa ali como é que se diz? Na Avenida Boa Viagem, tem uma casa lá abandonada de Reginaldo Rossi, que o que tem lá de acervo dele, disco de ouro, disco de platina, violão, se acabando. Era para transformar Quando, no na museu. verdade, poderia se transformar isso no museu do Rei do Brega, né? E outra coisa, o que é que nós teríamos de visitação, inclusive da gente mesmo aqui, porque quem não é fã de Reginaldo Rossi? Quem não foi para um show de Reginaldo Rossi? Quem não riu já à vontade no show de Reginaldo Rossi? Né? Quem já não tomou cana com o Reginaldo Rossi, o rum que ele gostava de tomar com o Reginaldo Rossi? Mas, meu amigo, o nosso artista foi esquecido. Ou seja, a nossa cultura não existe. Vou dar outra, Chico Sainz, velho. Porra, aquele camarada, ele foi Revolucionou, né? Revolucionou. Misturou os estilos e criou uma coisa nova. Tu estás entendendo? Vê bem, em Olinda ali, o que é que nós temos, né? Vamos dizer assim, relacionado a Chico Sainz? Um camarada que internacionalmente, o camarada levou o nome de Pernambuco, de Recife, de Olinda. Aí eu pergunto, isso está pautado em quê? Na ignorância, pô. As pessoas não conseguem enxergar que nós temos o que mostrar. Precisa simplesmente o seguinte, existir um investimento, né? E existir o seguinte, a boa vontade de querer fazer. Nós temos aí de 4 em 4 anos eleições, né? Para vereadores, prefeito, deputado, senador, tudo temos. Mas nós nunca conseguimos enxergar. E é essa pergunta, é essa bola que eu quero jogar para você. Se a gente vai ter isso, Nelson. Vai, mesmo como deputado estadual. Vai, porque a gente vai cobrar que o executivo tenha zelo pelo patrimônio histórico, cultural que tem Pernambuco. A pátria nasceu aqui, João. Olinda é linda, pô. Aqui. Veja só, você pega o Cabo de Santo Agostinho. Né? Dizem que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não foi. Foi Antônio Carlos Pison, que veio da Europa e chegou aqui. E o Brasil já estava descoberto com os índios, né? Vamos lá. Mas o europeu chegou aqui antes. Você pega Jaboatão, teve a Batalha dos Guararapes, Montes dos Guararapes. Tu acredita que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, não conhecem essa história que é tão linda? Tem que conhecer. Então, assim, é uma história rica. Porque no Brasil, com esses governos de esquerda, não se ensina o que é patriotismo. Patriotismo é a gente ter orgulho da nossa terra, da nossa história. A primeira sinagoga aqui, na época do Brasil holandês. Quando Recife, né? Siriaém foi um foco de resistência. Eu estava em Siriaém há pouco tempo, semana passada. Não, essa semana. Foi essa semana. Itamandaré, São José da Coroa Grande, Barreira, a gente foi para lá. Aquele litoral sul. Litoral sul. Litoral sul. Litoral sul. E Siriaém foi um foco de resistência contra a invasão holandesa. Siriaém e Pujuca foi pau. Então, assim, essas histórias que valorizam quem nós somos, a que nossa faz identidade. O turista vir E mostrar, pô, vim para essa praia aqui e tal. Cheguei naquela cidade cheia de buraco, APE, ou seja, um governo que não investe. Cheguei em São José da Coroa Grande. Quem nunca foi para aquela praia que andou, né, e ela não é funda, é bom para levar a família, a criança para brincar ali. Ou seja, não tem uma indústria nessas cidades, uma fábrica, não tem uma política de incentivo fiscal do município, né? Não tem uma política voltada à questão do êxodo rural. Não tem Sim, nada. A gente não muita gente isso. que não falta de investimento na cidade, o pessoal sai, a população diminui, principalmente a população mais nova, porque não quer ficar ali. E aí você tem um cenário muito claro. Pelo menos para mim, na minha cabeça é muito claro. Exemplo, nós temos os municípios, certo, que eu já considero muitos, né? Porque 72% dos municípios do Brasil, eles são subsidiados pelo FPM. Sim. Ou seja, eles não têm condições de se manter, única e exclusivamente com a receita deles. Então, ele é subsidiado pelo governo federal. 72% dos municípios. Então, veja, como é que eu tenho um município, né? 72% que são custeados pelo governo federal, para que esses municípios existirem?
Só para gastar. Só para gastar, só para ter vereador, só para ter prefeito, só para ter... Gastar com... Por isso que a gente da direita defende o menor tamanho do Estado possível. De contrapartida, é o seguinte, você vê políticos que, na verdade, ele não consegue, vamos dizer, na maioria das vezes, você vai para uma Câmara de Vereador, você vê completamente, vamos dizer assim, desqualificados os vereadores. A maioria deles não sabe nem assinar um nome. Infelizmente, é uma realidade que hoje já diminuiu muito, mas eu já tive prefeito em Ribeirão, que é uma cidade da qual eu morei lá por 6 anos, que o prefeito era analfabeto. Eu fui lá depois, eu fui em Escada e fui em Ribeirão. Eu ainda lembro o nome dele, Duval, o prefeito Duval. O cara era analfabeto. A gente teve um presidente, João. Imagina um prefeito. Não, mas a gente teve um deputado. Mas veja. O deputado Tiririca não foi alfabetizado para exercer o cargo? Pronto, veja. Agora veja. Nós falamos tudo isso, mas tudo isso passa também pela segurança. Porque veja, quando eu tenho um município que ele não consegue, vamos dizer assim, produzir riqueza para ele se autossustentar. Os jovens, a partir do momento em que ele chega numa idade de procurar emprego, ou eles, na verdade, vão ficar ali dependendo dos pais, não é, numa sobrevida, ou do contrário, eles vão ter que ir para uma cidade maior, possivelmente a capital. Existe outra realidade também, João. Eles entram para o mundo da criminalidade, por falta de oportunidade. Pior ainda. Ô, Nelson, deixa eu fazer uma pergunta. Mas só para eu concluir o raciocínio, Marconi. Então, quando esses adolescentes, né, esse jovem, vem para a cidade grande em busca, vamos dizer assim, da sua sobrevivência, né, do seu futuro, quando ele chega na cidade grande, abarrota a cidade grande, é aí onde começa a existir as favelas, né, começa a existir a superpopulação, os hospitais cheios, as escolas sem vaga, porque a cidade foi dimensionada para uma quantidade X de população. E você tem a cidade injetada por outras, atender outro município. A gente tem uma favela dentro do aeroporto. Eu acho que é o único... Então, veja, tudo isso basicamente passa por segurança, porque a partir do momento em que acontece esse cenário, a polícia fica sem condições de atender a população, né? Porque a partir do momento que a polícia não consegue entrar dentro das comunidades, a polícia não consegue atender o número de demandas, automaticamente começa a existir essa insegurança, essa sensação de insegurança, e aí afugenta o turismo. Porque qual é o turista que vem para uma cidade e ele, vamos dizer assim, está à mercê de um assalto, de um sequestro? Não vem. Né? Ele não vem mais. Nós tivemos, acho que em 2019, uns navios que atracaram aí no porto de Recife, e teve uma turista que, vamos dizer assim, foi atacada quando ela desceu para conhecer a ilhazinha ali de Manhattan, ali no Recife Antigo, né? Desceu, a mulher parece que chegou até a falecer. A mulher foi atacada. Não sei se ela morreu, mas... eu não lembro bem se ela morreu, não. Morreu. Mas o fato é o seguinte, existia 22 cruzeiros que iriam atracar no porto. E aí o seguinte, nesse segundo aconteceu isso, cancelaram o contrato, não vieram mais. Então veja, nós tivemos obra de Brenan que foram roubadas ali do... Como é que se diz? Obra que foram doadas para a prefeitura da cidade do Recife, né, um patrimônio histórico nosso, e foram roubadas aí. Ninguém Acho que o governo do estado, eu acredito que vai ser mudado, vai entrar um bom governo aí. Você pega Anderson Ferreira, é um governo, né, que vai ser mais à direita, mais a favor daquilo que até a gente defende mesmo, que é a família. E a família, geralmente os programas de família são diferentes. A família gosta de ir no museu, de conhecer alguma coisa. E eu não vejo o pernambucano com a cultura de conhecer a sua própria história. Então, acho que isso vai ter que ser introduzido na população. Na educação. Na educação. E que se desperta. A gente chega no Rio de Janeiro, Marconi. Quem é que não vai no Corcovado? Quem é que não vai no Cristo Redentor? No Jardim Botânico? Eu tenho família lá. E a gente, quando chega, vai. Mas por que... Não vou não. Eu já fui já, viu? Eu passei perto da Rocinha lá, né? Tinha até banco.
Se tem um banco é Tem porque um é barzinho seguro. lá em cima no Morro do Vidigal que é vapor. Vou Agora, nada. Nelson, veja, a curto prazo, porque educação, por mais que se invista, é um resultado a longo prazo. É a longo prazo. A curto prazo, o que o governo ele pode fazer para resgatar tudo isso, seja a educação, seja o turismo, seja qualquer coisa, é investir em segurança pública. Também. Porque hoje, na verdade, eu fui no Recife Antigo um dia desse com minha família e eu fiquei assustado. Eu fiquei, Mas, porra, isso não é um veja, lugar... não é só a segurança. Quando a gente investe no Na turismo, educação. na educação, em tudo, porque é tudo interligado. Vou dar só um exemplo para o pessoal que está vendo a gente entender. Vou envolver até a guarda nesse exemplo. Vamos lá. Segurança pública. Digamos que isso aconteceu, isso é fato. Eu não vou dizer os nomes de quem é para não acontecer no meu bairro. Eu moro no bairro da Ilha Joana Bezerra, tá? O conhecido como Coque. Um cara lá saiu do emprego e investiu numa pizzaria. Certo. E ele comprou os equipamentos, pagou a... Ele investiu lá no Coque mesmo. Investiu lá. E tem 2 funcionários e tal, tudo legalizado, tudo certinho, aquele negócio todo. E tá pagando e tal. O que é que aconteceu com esse cara? A pizzaria foi assaltada. E aí levaram alguns maquinários, alguma coisa lá. Essa pizzaria fica em frente a uma praça que fica em frente a uma escola. Então é o seguinte, veja. Se eu não me engano, um funcionário se feriu. Nessa ação, o empresário deixou de investir porque o negócio dele não deu mais certo. O trabalhador deixou de ganhar o dinheiro e deixou de contribuir, né, a questão tributária. A atividade não foi. O trabalhador que se feriu foi para o sistema de saúde, certo? E gastou dinheiro da saúde. Ou seja, o Estado deixou de arrecadar de uma atividade, a população deixou de ter ali uma opção, né? E ainda se gastou nessa questão da saúde, porque o funcionário se feriu. Então, se tivesse um guarda municipal armado na frente da escola ou da praça, ou a polícia na hora, não sei, será que ia ter esse É por assalto? isso que eu falo que a curto prazo o maior Entendeu? investimento que deve ser feito Então, é a em segurança pública garante que o empresário invista e aquele empreendimento ali se torna, como você disse, o Rio de Janeiro, até o morro é turismo. Morro de Vidigal é turismo. Eu que não quis ir Tem lá. um barzinho lá que é bom demais. Eu quis ir na Lapa, no trenzinho, no Barra da Tijuca, essas coisas. Eu queria Eu conhecer fui para isso essa... daí tudinho, mas o Vidigal fui também. Eu fui nada. Agora eu fui no Via Show na Tem época. uns caras que dirigem lá uma Ivans descendo lá de cima do morro. É mesmo ver a montanha-russa, viu? Se tiver a oportunidade, vá. Assim, a segurança pública, Marconi, garante alguns investimentos que vai garantir emprego. Então, é tudo interligado, pô. Se o turista vem, pode gastar, comer ali, se hospedar ali, levar uma lembrancinha, né? Ir para uma boate, Se sentir ir para um seguro. barzinho. Meu amigo, quem está ganhando é o Estado. Na verdade, se a gente for olhar, se a gente for para o lado, se a gente for para João Pessoa, Paraíba, é uma outra cidade, Já é é outra outra realidade. Você chega em Cabedelo, na Paraíba, é show de bola. Se a cidade. gente for para Alagoas, que Aí você até um vê que é tempo desse- administração, você vê que é política, você vê que não tem nada a ver, por exemplo, com impossibilidade de recurso. Não, Pernambuco veja, tem se a muito gente- recurso. Se nós compararmos, por exemplo, Paraíba com Pernambuco, Não, tá na Pernambuco frente. tem muito recurso. Rapaz, pô. João, Em contrapartida, a gente- o seguinte, vamos dizer assim, o turismo em Pernambuco, na Paraíba, ele é bem mais desenvolvido do que em Pernambuco. A gente tem turismo de monumentos históricos, lugares históricos. A gente tem muita coisa nesse sentido. Meu E amigo, também tem de praias, você coisa quer- de turismo você- natural. Você vai para países fora, por exemplo, você vai para países Olha, João, eu fui para Angra dos Reis e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Rapaz, Porto de Galinha, Fernando de não perde nada para esses mas lugares. porque a água de lá é gelada demais, né? Mas não perde nada, rapaz. Perde não. Pô. Porto de Galinhas, quer tirar uma foto com um peixinho? Tem Porto de Galinhas, pô. É. Aí você veio pro Juca naquela situação, na mão dos criminosos. Quem é o turista que vai gastar o dinheiro ali? Até o tubarão do Fernando Aranha tá ficando revoltado, né, velho? Tá meio Não, e o estressado. pior... Ali é e o uma pior, má não, administração arretada ali. né? E o pior, na verdade, é que quando você se depara com essa realidade, você, enquanto empresário, que eu sou empresário, o Marconda é empresário, você começa a se sentir deprimido. Por quê? Porque a insegurança, seja do ponto jurídico para o empresário, seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista de segurança, porque é o seguinte, o empresário ele tem que se preocupar com tudo. Ele tem que pensar o seu negócio, ele tem que ter capital para botar seu negócio para funcionar,
ele tem que treinar o seu funcionário, porque o poder público não treina o funcionário para estar pronto para o empresário precisando pegar o funcionário, certo? Aí prospecta o serviço ou o produto para o cliente, você tem que se preocupar em receber do cliente. Quando você não recebe, o poder público não quer saber nada sobre isso, ele quer o dele, quer o imposto, quer os tributos, né? Então, eu considero que o poder público é o seu maior sócio do empresariado, não entra com nada, não tem risco nenhum, é o que ganha a maior fatia e não tem responsabilidade nenhuma se você quebrar. Ganha então, do empresário e do trabalhador. Rapaz, eu conversando com o João... Quando existe algum investimento para o empresariado, o investimento é taxado com juros, que, por exemplo, você tem que, na verdade, fazer manobras financeiras para você pagar o juro que você está captando dinheiro. Então é o seguinte, é uma ótica que eu não consigo entender, ou seja, eu por ser empresário, todo empresariado era para ser premiado. Pô, tu vai ser empresário, velho. Tu tem coragem, tu vai assumir essa tromba. Então é o seguinte, a gente vai te beneficiar. Ó, tu tem esse benefício, tu tem isso, e olha que o governo federal implementou a Lei da Liberdade Econômica, que tirou várias situações de temporalidade e permitiu que a gente pudesse investir. Não, mas veja, tudo que o governo não consegue resolver, ele passa para o empresariado. Vou dar um exemplo para você. Deficiente. Na minha empresa, quando eu chego a uma quantidade X de pessoas, eu tenho que botar um deficiente para trabalhar. Só que é o seguinte, o meu cliente, ele não quer pagar por esse deficiente, não. Porque a gente sabe que, logicamente, as pessoas especiais, a gente tem que, muitas vezes, dentro da nossa estrutura, do nosso cenário, a gente tem que arrumar um lugar para alocar essas pessoas. Ótimo, perfeito. Agora eu pergunto, isso tem que ser uma responsabilidade do empresariado? Você está entendendo? Porque tudo tem que ser jogado para o empresariado? Por que o poder público não assume essa responsabilidade? Você está entendendo? Cara, no mínimo, a gente precisaria ter profissionais treinados pelo poder público. Na hora que nós precisássemos, nós ia lá e pegávamos. Isso é um caso... Tu tá entendendo? Essa Aqui questão. no clube mesmo, eu tenho 10 funcionários. Eu tive que chamar Neto de sócio para entrar na cota do deficiente. Neto teve que entrar na cota, entendeu? Entendeu? É brincadeira, na verdade, João, a gente conversando... É brincadeira, mas que Neto entrou na cota não é brincadeira, não. A gente conversando aí, João, a gente já falou várias vezes, porra, era bom que o governo ficasse com o lucro da gente e a gente ficasse com a parte do imposto. Era a melhor coisa, velho. Tava rico, tava cheio de dinheiro. Porque a carga tributária é muito pesada. É um absurdo. E isso, vê bem, nós entendemos que toda essa tributação ela tem como objetivo bancar a máquina. Você falou de tributo, me lembrei de uma situação dos CAC, né? A gente vai tentar lutar aí para que todos os profissionais de segurança pública e todos os CAC tenham isenção na compra de armas. E insumos, né? Insumos também. Tem isenção desses impostos em ICMS, é altíssimo, meu amigo. O ICMS é a coisa mais alta que tem, principalmente sobre os combustíveis, né? O rolo é grande. Então, assim, João, a carga tributária é alta, a gente sabe, do Brasil. E quem leva a maior parte desses impostos é o Estado. E, geralmente, o Estado é o ente federado que não faz praticamente nada. Pega uma parcela boa, o ICMS chega a ser, dependendo da situação, 30%. Rapaz, a gente vê que essa 232, a informação que a gente teve, que a reforma dela é 90% subsidiada pelo governo federal e apenas 10% é do governo do estado. E tem essa confusão aí, porque eu não sou engenheiro não, mas poderia ter sido, na minha visão, poderia ter sido feito de uma forma tão menos dolorosa. Mas se você pegar as PEs, né? que é de competência do estado, estão tudo acabadas. Você pegar aquela PE 60, eu estava lá essa semana, estão tudo destruídas. Então, o cara que faz o turismo local, João, é tu pegar tua mulher, tua filha, tuas filhas e ir para uma praia dessa aí. Aí tu vai com o teu carro, mete o carro num buraco. Aí acidente. Ou o acidente já penalizou, vai para o sistema de saúde. Vai ter que ir para o sistema de saúde, porque o SAMU vai ser deslocado, alguma coisa do sistema público vai usar. Não necessariamente até quem tem plano, enfim, esqueça, mas vai no eventual socorro, vai para o sistema de saúde público. E sem contar DPVAT. Vai para o DPVAT. Então veja o que é que um buraco, além de pode gerar morte, né? Um buraco pode causar na vida das pessoas. E isso desincentiva até o turismo local. E principalmente a falta de segurança.
Então você pega esses prefeitos, é por isso que eu digo, prefeito inteligente investe em segurança. E também cria menos problemas, né? Eu sou um defensor dos CACs. Eu acho que a população tem que ter seu direito de ter sua arma, de ser preparada, de buscar especialização. Então, assim, vocês que estão vendo a gente aí, procurem pessoas que têm esse pensamento. Procurem. E outra coisa, o clube de tiro ou qualquer outra coisa relacionada a armamento, exposição, coleção, né, atividade de caça, controle de praga, tudo isso gera economia. E, na minha opinião, tudo que é para gerar economia é bom. Ô, Nelson, são quantos deputados estadual que são eleitos São 49. em Pernambuco? Pernambuco. São 49, é? São 25 federais e 49 estaduais. Você tem ideia, pelo menos da última eleição, não precisa ser uma conta precisa não, mas Certo. só uma ideia, de quantos candidatos tiveram? Não tenho ideia. Uns 300, 400, não tem nem... Não tenho ideia. Mas mudou o sistema, porque não tem mais essa questão de coligação e diminuiu o número de candidatos. Por exemplo, antigamente eram 74 deputados estaduais, hoje só podem ser 50. 50 candidatos. O deputado federal foi para 25. Você pega os deputados federais, muitos partidos que não podem se coligar não puderam montar suas chapas. Então a gente vai ter menos candidatos a deputados federais, porque mudou o sistema político. Não tem mais aquela questão de coligação e tal, aquele negócio. Estavam querendo voltar com isso, né? É porque muito político vai ficar sem mandato. É uma maneira de renovar os mandatos, aquele negócio todo. Já o senador, que é voto majoritário, está Rapaz, desculpa eu insistir, são 49 49 deputados estaduais de Pernambuco. De Pernambuco. É gente Na Assembleia demais, viu, Legislativa. bicho? Eles têm um orçamento de R$500 bilhão todo ano. Rapaz, eu vou dizer um negócio a tu, viu, João? Agora Candidato não de vai. direita, a gente tem 5, 6, conta no dedo. É Agora difícil eu a te situação da pergunto- gente, né? Eu te pergunto, A gente qual precisa. é o pô. serviço que é entregue à população pelos deputados estaduais? Eu vou dar Veja, eu vou tô dar um falando exemplo. no cenário atual hoje. Lógico. Pandemia, eu vou dar um exemplo. Eu gravei uma reportagem que a Heriberto disse: não quero nessa aqui não, deixa nessa para lá. Tal. Eu fiquei sabendo na pandemia que ia ser incluído no orçamento 5,8 milhões de reais para a compra de carros de luxo. Pô, compra de carros Eu lembro de dessa luxo. reportagem. Meu amigo, pelo amor de Deus, é isso que o deputado quer, aumentar essa questão. Já gasta quase R$500 bilhão, por aí, mais de R$500 bilhão todo ano. Vai botar um orçamento de mais de 5,8 milhões de reais. Nenhum deputado falou, nenhum. Tu fizesse uma outra reportagem sobre Nenhum. a parada do celular, não foi? Não, aí foi do município de Recife, mas deixa eu dizer essa. Então é o seguinte, só eu e o outro ativista, um ativista que teve coragem de falar sobre isso. Foi barrado, a gente conseguiu barrar esse orçamento. Porque eu acho que cada deputado tem seu salário que dá para comprar seu carro. Sem contar que a gente estava numa época de pandemia aguda. Ou seja, enquanto eu tenho que andar no ônibus lotado, ou o cidadão comum tem que andar no ônibus lotado, né, o deputado trabalhando remotamente vai pegar um orçamento desse para comprar carro de luxo. Então a gente não podia ficar calado. Então, aí, respondendo a sua pergunta, o que é que eles entregam à população? Mais orçamento. Então, essas pessoas, nenhum deputado hoje que está aí, eles. E olha que eu tenho um deputado, que eu não vou dizer o nome, que a gente tem boa relação. Eu liguei, tu não vai falar nada sobre isso, não. Ele disse, não vou falar, não falou. E já outra deputada, rapaz, tu não vai falar nada sobre isso, tu não falasse no ano passado, por que tu não vai falar esse ano? É porque gerou um problema na presidente da Câmara. Então, assim, para ser deputado e ser frouxo desse jeito, que quem elegeu foi o povo. Eu não aceito um negócio desse. O aumento do orçamento. Um dos pré-requisitos dos deputados estaduais é, inclusive, vamos dizer assim, fiscalizar o orçamento do governo do estado, né? Fiscalizar e aprovar. São 3 funções básicas que tem. Vamos botar 4, né? Vamos botar 3 funções básicas, que é legislar, que ele é legislador, aquele cara que cria e faz as leis, fiscalizar o serviço público e as atividades do executivo, que é o governo do estado, nesse caso, o deputado, e aprovar o orçamento. E tem uma quarta função, que é de emendar para alguma cidade, ou seja, para participar das obras. Quem executa orçamento é executivo, prefeito, governador, presidente. E aí no Brasil tem esse mecanismo legislativo para participar dessas execuções, ele direciona uma quantia de dinheiro, que se chama de emendas parlamentares. Então, a gente quer fazer alguma coisa na cidade de Ferreiros.
Aí direciona a emenda, essa é a quarta função. Então, hoje quem é deputado tem essas funções. De aprovar o orçamento. Agora, um orçamento bilionário e a gente vê que é aprovado de todo jeito. Sim, aquele negócio do celular, como foi, Nelson? Que A do celular é o Foi seguinte... da Câmara dos Vereadores. foi da Câmara dos Foi Vereadores? dos vereadores do Recife, que também foi barrado, a gente falou, que seria para comprar aqueles iPhones de última geração, acho que é o 13, para a equipe. Né, para cada ia dar uma quantia boa, não lembro Eu cheguei exatamente. até a ligar para você e lhe parabenizar. Eu fiquei arretado com aquilo ali. Peraí, menino, vamos ver se é a qualidade do legislativo que a gente tem. Ou seja, eu sou um cara de direita que preza pela diminuição aí desses A recursos. redução da máquina. Hoje, e na redução verdade, sem da você máquina ter pública. cargo político nenhum, você já trabalha ativamente em cima disso. Eu né? costumo dizer que eu sou um legislador sem mandato. Porque a atividade de fiscalizar, meu amigo, a gente já vai para quase 90 reportagens já do Plantão Pernambuco, Plantão Qual o Recife. canal que vocês utilizam, Nelson? O canal no YouTube é o Em Direito a Pernambuco, que tem 2 playlists lá, Plantão Recife e Plantão Pernambuco. Tem uma página no Facebook que é Plantão Pernambuco, certo? E tem o Instagram meu pessoal, que é Nelson Monteiro PE, e também tem o @em Direito a Pernambuco _ em Direito _ Pernambuco. Aí esses são os canais que a gente utiliza para estar se comunicando e mostrando o trabalho da gente. Eu costumo dizer isso, que a gente já é um legislador sem mandato. Já tivesse problema com algum político desse que não gostou de algum? Já, pô, tem político que diz, mas não, faça isso não, eu sou seu aliado. Eu disse, mas eu sou aliado do povo. Aqui, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Agora não é de todo jeito, eu não faço críticas, a não ser que é da esquerda mesmo, aquele negócio que prega contra a moralidade, eu faço uma crítica destrutiva de verdade. Mas quando é um aliado, usou mal o recurso público, por exemplo, eles, em vez de reformar a Câmara de Vereadores do Recife, os vereadores, eles pegam uma verba todo mês para alugar uma parte do gabinete, né? Porque eles dizem que é muito pequeno. E eu gravei sobre isso, tive o maior problema. Rapaz, faça isso não. Rapaz, como é que Netinho, que é aí Netinho é da esquerda, gasta R$ 1.500 e tu gasta R$ 8.000 todo mês? Que disparidade da bexiga é essa? Tinha vereador do PSOL aí, aquela dos Juntas lá mesmo, a do PSOL, acho que é Dani Portela, né? Então eu botei quanto cada um gastava e tinha valores até 15 Essas reportagens estão em todas as suas redes em sociais. todas as redes sociais, R$ 15.000 todo mês como um aporte ao gabinete. Ou seja, peraí, meu amigo, se tem vereador que não gasta nada e tem vereador que gasta mais R$ 1.500, por que o outro vai gastar 15 mil? É um negócio estranho. Já que não dá para trabalhar ali, faz o seguinte, gasta logo tudo de uma vez, porque ali o aluguel não vai mudar em nada aquilo ali. Depois vai ter que se fazer uma nova sede. Pronto, faça a nova sede, dê as condições que os vereadores precisam e acabou. Se agora ficar gastando negócio, toda uma disparidade dessa, eu fiquei arretado, gravei, deu um problema arretado. Isso. E foi. Foi, deu problema, a gente ficando com raiva, mas rapaz, faz isso não. Mas estou falando de geral, não estou nominando um. Estou botando todo mundo que está com esse negócio aí. Nelson, a gente está chegando ao final da entrevista aí. A gente tem mais conversa para 2 horas de podcast, né, João? Tem. Se for para conversar de política, acho que a gente passa uma semana. Passa. É verdade. Porque político é o seguinte, a gente vai lembrando de outros assuntos, outras deficiências, outras dificuldades, insatisfações, e uma coisa vai chamando a outra e é uma conversa que não termina nunca, né? E na verdade eu estou até preocupado agora, João, porque na minha lista aqui tinha para entrevistar 3 pré-candidatos a deputados, né? E eu fiquei sabendo agora que é 49, bicho. Eu vou ter que ir atrás de mais uma tuia de gente para poder melhorar o nosso Então, tu estado. quer que a gente mude só tudo, vai né? entrevistar o que estão alinhados com os nossos interesses, né? Mas veja, é por Até isso- porque é o seguinte, os deputados, eles são representantes dos nossos interesses da Mas sociedade. minha preocupação é o seguinte, João, veja, se são 49, se a gente eleger 20, a gente não fez nada. A realidade é essa. Rapaz, se a Então- gente eleger um, já está fazendo. Porque uma voz só é lembrar do nosso presidente. Nosso presidente fazia o que lá sozinho? Muitas vezes discursou, deputado de baixo clero, para quase ninguém. Tem foto dele tudo, né? Hoje está todo mundo atrás dele. Pessoal Mas Nelson, eu vou virava dizer um até negócio as para costas. você. Se a viu? gente fizer a diferença, Marconi, se a gente expor... Sabe como é que a gente resolve esse problema, meu irmão? Com o povo. Mas Nelson, veja, eu acho bonito isso aí que você está falando. Eu acho que Bolsonaro, ele é A gente vê o seguinte, os deputados tudo com medo do STF, eu entendo perfeitamente, certo? Senador. Os senadores também, Também, deputado, pô. senador, é todo mundo com Tudo medo, e eu respondendo entendo lá. perfeitamente. Só que é o seguinte,
Tudo hoje é a base do voto. Veja o primeiro e o segundo ano de Bolsonaro ali para governar. Ele não governou. Era batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Então, medida provisória de E o decreto. pessoal baixando outra coisa. Ele precisou de uma equipe muito inteligente Técnica. para tirar decreto, porque se votasse ali a matéria, ia derrubar, ia ser o maior problema. Então, Ele conseguiu fazer muita coisa, Marco, né? Eu Porque o entendo. pessoal não Conseguiu, isso é fato. mas ele fez muita coisa. Aqui em Pernambuco mesmo, em questão de obras, ele fez muita coisa também, cara. a transposição do Rio São Francisco Ele aí. fez que- mais de 48 mil casas. Tem um investimento do governo federal na Orla de Jaboatão, por exemplo. Isso é um bom investimento para o turismo. Então, assim, cara, ele vem fazendo. É porque tu sabe como é a parcela do legislativo é acostumado com aquele toma lá da cá, aquele negócio. Na verdade, Bolsonaro pegou um país falido, né? Além de pegar um país falido, Teve pegou a uma pandemia. oposição pesada e uma pandemia. Né? Eu não Porque, dizer que veja, o Brasil é um país falido, João. O Brasil é um país rico. Ele pegou um país mal administrado, aparelhado, e para desfazer esse negócio é bronca. mas quando eu falo falido, eu falo exatamente nesse sentido. Porque, por exemplo, se Bolsonaro tivesse pego o país da mão de Fernando Henrique Cardoso e não da mão do PT, Não, da mão de Lula, vamos botar da mão do segundo mandato de Lula. do segundo já estava complicado. Viu? Mas quando chegou Dilma, arrombou tudo. Mas Dilma, na verdade, ela não conseguiu segurar as merdas que Lula fez. O problema é que você não consegue enxergar isso. Porque, vê bem, quem era para ser presidente do Brasil não era Dilma. Sim. Quem era para ser presidente era José Dirceu. O problema foi o seguinte, que na época da eleição, do final do segundo mandato de Lula, José Dirceu estava preso. Mas mensalão. Então, estava preso por conta do mensalão. Mensalão. Né? E quem era para ir pro segundo turno com o Bolsonaro não era Haddad, né? Era Lula. Só não foi porque estava preso também. Porque é o seguinte, Lula quando muita olhou do gente lado, preso, velho. estava terminando o segundo mandato dele, a eleição, olhou para o lado desse José Dirceu, que era o cara preparado dele para assumir como presidente. Só que o cara estava preso. Ele olhou para um lado, olhou para outro, aí tinha Eduardo Campos da gente aqui, né? Só que ele olhou para Eduardo Campos e disse, ih, rapaz, esse cara é traquino. Esse cara, quando sentar na cadeirinha, esse cara vai virar as costas para mim. Vou botar esse fantoche aqui, botou Dilma. Só que quando ele botou Dilma, né? Mas Dilma... Eduardo morreu, né? Mas Sim, senão, mas, bem, Eduardo teria ido para o segundo turno. Não, Na minha não, leitura. peraí. Mas a leitura que eu faço é o seguinte, Eduardo, na verdade, foi na segunda depois. Sim, sim. Porque Eduardo abriu com ele 2014. quando ele não botou, até porque Eduardo tinha mais representabilidade do que Dilma, né? Porque é o seguinte, a carta da vez era, como é que se diz? Que era o... Aécio Neves? Não, da Casa Civil, que eu falei agora. José Dirceu. José Dirceu. A bola da vez é José Do Dirceu. PT, Do né? PT. Que Lula ia sair e ia ficar José Dirceu, certo? Só que José Dirceu estava preso. Aí ele olhou para um lado, olhou para outro, tinha Eduardo Campos acenando E Aécio, né? e tinha Dilma, que é essa, e Lula ia botar essa coisa nenhuma, Lula... Não, tinha Aécio ameaçando ali porque Sim, era mas veja, forte. isso aí eu estou dizendo assim, quem Lula ia botar, porque quem Lula botasse a mão ganhava. Ele olhou para Dilma e disse, vou botar esse fantoche. E aí foi o primeiro momento que Eduardo Campos disse, espera aí, pô, esse cara nunca vai me dar a bola da vida, vai botar Dilma e ele vai voltar. Aí Eduardo disse, não, eu quero fazer minha carreira sozinho, vou para outro caminho. Foi aí que Pernambuco começou a se ferrar. Porque a partir do momento em que Eduardo Campos abriu com o PT virou as costas para Pernambuco. Deixou de vir investimento, deixou de vir dinheiro, deixou de vir tudo. Porque a gente nadava aqui em condições financeiras. E o que foi que ocorreu? Dilma, logicamente, não tinha outra alternativa, venceu como presidente. Só que Lula pensava que Dilma ia ser efetivamente uma fantoche. E por diversas vezes Lula disse, ó, já cansei de falar com ela não me escuta, porque Dilma é cabeça dura, é burra, né, e não seguiu, não caminhou na cartilhazinha de Lula. E foi nossa sorte, porque se Dilma tivesse andado na cartilhazinha de Lula, nós estávamos fodidos. Não tinha nem impeachment, né? Não tinha nem impeachment, nada, e outra coisa, ia voltar Lula ou ia entrar Haddad, e meu amigo, quando a gente se desse conta, a realidade do nosso país estava pior do que está hoje. E por sorte nossa, eu consigo enxergar dessa forma, né? Diante desse cenário todo, apareceu o Jair Messias Bolsonaro, que mostrou para a população muitas das coisas que ninguém conhecia, né? Abriu os olhos de muita gente. O pessoal pensava, não é assim não, pô, nós temos uma emissora aí que é complicada, nós temos
como é que se diz, arranjadinho aqui. Nós temos que pessoas que, na verdade, impelam Ele ia o ser corneiro. candidato em 2014. Ele ia ser, só que Cátia Abreu cortou. Ele era do PP nessa época. Foi a sorte dele do tecido, viu? Ele foi bom. Quando eu conheci Bolsonaro, pô, ele estava numa atividade militar no Rio de Janeiro, no ciclo militar, ele deixou tudo e veio falar comigo, cara. Cara muito humilde, simples. E Bolsonaro está hoje aí, eu considero Bolsonaro um escolhido de Deus de verdade, porque ele, de fato, está mudando, é um divisor de águas. E até para nós, nossa categoria hoje tem aí, digamos, mais de 750 mil CACs por causa dele. Ele prometeu, não está como a gente queria, mas muita coisa teve avanço aí. E por Quando isso a gente olha hoje para o cenário político, a gente não vê outra opção a não ser Bolsonaro. Não tem outra opção. E algumas pessoas que questionam ele, algumas ações que ele tomou, aí eu vou devolver. Questionam ele, porque Bolsonaro se juntou com o pessoal de centro, porque Bolsonaro teve que abrir um pouco, sabe, João? Mas por que essa mesma pessoa que está criticando isso agora não se preocupou com o legislativo? Não se preocupou com os vereadores, não se preocupou, né, com os senadores, só se preocupou com o presidente. Então, é importante que a política está todo mundo interligado. Tem que se eleger, se escolher um grupo de pessoas que pensem a política como você pensa. Não adianta a gente escolher aqui no estado um Edilson Silva da vida. Estou botando Edilson, que Edilson não é mais, não é candidato, não é deputado de mandato, mas Edilson do PSOL, ou aquele Áureo Cisneros, né, que são esquerdistas, e votar no presidente Bolsonaro, você não está fazendo nada, meu amigo. Eu penso muito o seguinte, eu acho que era o momento de Cabo Daciolo se lançar presidente, entendeu, João? Porque seria uma terceira via bem interessante. E toda vez que eu falo de Bolsonaro, me vem na cabeça aquele pastor, Cláudio não sei o quê. Pastor Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Meu rapaz, amigo, viu? Bolsonaro é meu amigo, rapaz. Às vezes eu queria que ele fosse mudo. Mas é gente boa, tem os valores da família. Então é muito essa questão de conceito. Primeiro que não existe ninguém perfeito. Bolsonaro é igual a Pedro, amigo. Pedro, o cara chegou perto de Jesus, ele puxou a espada e meteu na orelha do cara. Ele Jesus, é doido? Calma, Pedro. Calma, Pedro. Jesus pegou ele e botou no lugar, cara. Imagina tu vendo isso. Eu fico imaginando. Você pega Davi mesmo. Né? E Davi, pô, mandou o cara ir pra guerra para Davi ficar com a mulher esposa, do a mulher do cara. Então você vê que os homens de Deus, os grandes, Davi era segundo o coração deles, têm grandes falhas. Por que eu vou apontar o dedo para Bolsonaro? Se eu for comparar Bolsonaro com Pedro, apóstolo Pedro, Davi, o rei Davi, peraí, pô. E esses homens falharam? Quanto mais Bolsonaro, tá entendendo? É verdade. Acho que Bolsonaro está sendo assim um divisor de águas de fato, é um escolhido de Deus. É uma pena que muitos ainda não conseguem enxergar isso, né? A gente percebe que é meio uma, vamos dizer assim, é uma idolatria pelo PT, pelo Lula, o Lula especificamente. Porque hoje, basicamente, a única referência é do Lula e que tá ficando doido já, né? Porque ele não fala coisa com coisa já. Tô Né? defendendo aborto, tá ajudando a gente. Na eleição, né? Ele Tá continua assim. defendendo aborto. Eu tô pensando em chamar ele pro podcast, João. Lula, fica à vontade aí, ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Você pode se queimar sozinho aí. Mas, Nelson, já passamos aí do horário. né, horário. Na verdade, a gente quer lhe agradecer por ter aceitado o convite e ter trazido as suas ideias aqui para o nosso público. Vamos cobrar de você, em você sentando na cadeira lá. Cobre mesmo. Por isso que é bom podcast, porque fica gravado, entendeu? A gente não tem hoje a gravação de Aécio com Lula, aquela parada. Outra coisa, tu sabe que CAC anda armada, né? Então, muito Tá obrigado. assumindo um compromisso aqui com a gente, chega lá, tem que defender nossa bandeira. Não, Verdade. sim, logicamente. É importante Veja, na deixar verdade eu claro. tô brincando porque... Mas eu já defendo porque a gente é. Entende? E tem que defender mesmo, porque, veja, se o CAC é o melhor cidadão que a gente tem, depois vem o vigilante e tal. Não, eu tô te perguntando isso porque, por exemplo, teve muitos políticos que abraçaram a onda de Bolsonaro, ganharam na onda bolsonarista, e quando foi depois, disse, não apoiava essa Um ideia. bocado né? de cabra safado. Agora, veja, eu não sou político de mandato. Já defendo essa ideia há 7 anos. Só fez mais me prejudicar do que ganhar com isso. E Mas agora os CAC vai retribuir você. E a gente na não urna. defende, né? A gente não defende qualquer coisa de erro.
E Não tem compromisso com erro. Não, e tem princípio. Então, assim, já foi oferecido secretária, subsecretária, vem embora para cá, deixa esse negócio de Bolsonaro para lá, para trabalhar com o público. Não, eu prefiro estar lá, lascado na lama, mas ter meus princípios. Então, assim, uma coisa que vocês podem analisar na minha história, porque a internet está aí, porque está registrado, é que a gente sempre manteve essa linha. A gente sempre manteve a linha daquilo que a gente acredita. Defesa da fé, da vida, da família, do empreendedorismo, do livre comércio, da liberdade de forma lato, entendeu? Porque CAC hoje não é questão de arma, é questão de ser livre. Eu tenho meu direito à autodefesa, eu tenho meu direito a praticar o meu lazer. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu não mato ninguém, né? Eu quero ter o direito de ter uma arma em casa para para defender minha casa. Ou o direito de praticar um esporte que eu gosto. E se quiser, ninguém está obrigando, né? Se você quiser, sou você eu, compra. o que é que a pessoa tem a ver com isso? Se não quiser, entendeu? não compra, não tem problema nenhum. Eu vou dizer respeitar uma situação. o direito individual de cada um. O pensamento da esquerda é um pensamento mesquinho, Marconi. Eles, se brincar, eles mandam proibir a peixeira. Porque imagina, um cara matou outro com uma peixeirada. Não, isso é uma arma branca. Não pode acontecer isso. Espera aí, a gente tem que punir o agente que está fazendo isso. E não proibir, porque a peixeira é usada para questões domésticas, né, o açougue profissional. Não, se quiser, a gente mata a pessoa com o microfone. É pegar o microfone e mata Ou se não, passa com um carro por cima dela. Vou proibir de ter carro. Que agressividade é essa? Matar o cara com o microfone. Bem, então, Nelson, obrigado Mas por ter meu vindo. compromisso é com vocês, aquilo que eu sou é minha essência. Pode ficar tranquilo. Pode cobrar mesmo isso aí. Registrar o nosso agradecimento. Obrigado pela sua presença, certo? E agradecer ao público aí que ficou até esse momento aí nos assistindo. E, consequentemente, vai, vamos dizer assim, dar esse voto de confiança a você para que você realmente levante nossa bandeira, não é isso, Marconi? Exatamente. Então, Nelson, brigadão. Gente, muito obrigado quem chegou até aqui, certo? O nosso podcast, muitas pessoas podem estar pensando, por que vocês estão trazendo essa questão de política? Porque política faz parte da nossa vida. Temos que trazer pessoas aqui que mostrem suas ideias para que você possa formar sua opinião. Então, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso material, certo? Beijo no coração e até o próximo. Força e honra.